CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora em Campo Grande, 10h06 e conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo, neste momento nos estúdios da Rádio CBN, a doutora Maria Lucia Castro. Ela é geneticista, doutora em medicina pela Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba, ELAM, e com residência em genética médica pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a USP. Está aqui conosco hoje, atendendo um convite da CBN. Por isso, doutora, a gente agradece a senhora. Um feriado, 11 de outubro, divisão do estado, a senhora vir aqui falar de um tema tão importante. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, você. Doutora, a gente vai falar aqui sobre o estudo genético do câncer. Como é que a gente pode resumir esse tema? Bom, todos nós somos portadores de alterações genéticas, mas nem todos vamos a desenvolver uma doença genética no futuro. No caso específico de câncer, existem alterações genéticas, estudos genéticos que podem estimar o risco de você desenvolver um câncer no futuro. Lógico, são exames que são realizados com indicação precisa. Não todo mundo, por exemplo, vai fazer o exame por fazer. A gente tem indicações, por exemplo, quando que é feito esse exame? O paciente que teve um câncer em uma idade precoce, por exemplo, uma mulher com câncer de mama com 30 anos de idade, fora do padrão normal. Ou quando numa mesma pessoa acontecem dois cânceres, um em um ano diferente que o outro, na mesma pessoa, por exemplo, dois tumores diferentes, quando, mesmo que ela não tenha um câncer, tem histórico familiar, mas de dois parentes com câncer, já também uma indicação de fazer esse tipo de estudo genético. Já é um paciente de risco. Já é um paciente de risco. E às vezes, tem outros casos, por exemplo, um tumor raro, tumores em crianças, onde também, mesmo que a estimativa fale que tumor em criança é presente, existem alguns tipos de tumores que são mais específicos, que possam ser hereditários ou estar associados a um risco maior de ser de doença genética. Doutora, câncer é hereditário? De 10 a 15% dos cânceres tem um padrão hereditário. E é nesse tipo de pacientes que a gente faz esse tipo de estudos para estimar o risco de recorrência ou o risco de padecer um câncer no futuro. Esses exames todos, eles são feitos aqui em Campo Grande, da Oncovita. Como é que são feitos esses exames? E quem é que pode fazer? Qual a importância? E como é que eu defino que eu tenho que fazer um exame? Bom, baseado nas indicações que eu falei, né, o paciente é encaminhado primeiro para fazer uma consulta ou um aconselhamento genético, porque esse tipo de testes ou esse tipo de estudos não podem ser realizados nem podem ser indicados por qualquer médico. Ele tem que passar por um processo que nós temos geneticistas chamado aconselhamento genético. O paciente é informado sobre o teste, o que vai ser realizado, como vai ser realizado e as implicações dos resultados. A interpretação do exame é feito também por o geneticista, tá? Então, o estudo pode ser feito após esse aconselhamento genético. Por exemplo, o paciente passa por ele ter câncer com um oncologista. O oncologista vê a história familiar ou a história pessoal e encaminha para um geneticista oncológico, que no meu caso, minha função é aqui dentro da Oncovita. Avalio o paciente, oriento o fazer, se ele tem critérios ou não de fazer o estudo genético, é realizado o estudo genético e depois passa por um segundo aconselhamento para explicar os resultados desse exame. Então, é o geneticista, o profissional indicado para fazer esse tipo de procedimento, e o paciente, quem que pode e quem que não pode, né? Ele tem critérios de indicação, todo mundo poderia fazer, na teoria, porém, existem critérios para ser definidos. Então, o profissional, que é o geneticista oncológico, é a pessoa que vai indicar esses exames e a pessoa indicada, como se diz. Eu vou pegar um exemplo prático, até para a gente ilustrar melhor também. A pessoa teve um histórico de câncer na família, a mãe que teve um câncer, o pai que teve um câncer. Eu vou pegar, por exemplo, aquele exemplo da Angelina Jolie, que ela retirou as mamas porque a mãe tinha tido câncer e ela tinha feito esse exame, foi detectado que ela havia a grande probabilidade dela também desenvolver câncer de mama. Então ela tirou, ou seja, eliminou-se o risco total ou não? Bom,
No caso, vamos colocar da Angelina Jolie. Ela nunca apresentou câncer, mas tinha um histórico familiar importante. A mãe teve câncer em uma idade... Foi uma medida radical, inclusive, né? Então, a gente tem protocolos de segmento. Então, dependendo do estudo genético, ele avalia vários genes. Nós temos inúmeros, milhares de genes, mas não todos os genes têm uma predisposição. Dependendo do gene específico, a gente segue protocolos de segmento internacionais. Por exemplo, no caso da Angelina Jolie, um dos genes BRCA1, BRCA2, ele tem um risco de desenvolver não somente câncer de mama, por exemplo, câncer de mama, de ovário, de pele e de próstata, no caso dos homens também, tá? E pâncreas. Então, a gente tem protocolos. Em mama, se ela tem um risco, uma pessoa normal tem um risco, por exemplo, de desenvolver um câncer de mama de 4%, 5%, sei lá, quando faz esse estudo, a pessoa que tem uma mutação tem um risco até de 60% até um 80% de desenvolver. Então, a conduta que se segue, que é a orientação nesse gene específico, é profilática, é mastectomia bilateral radical, é orientado, é sugerido. Por quê? Porque você elimina-se o risco na maioria das vezes, nunca é 100%, porque você pode ter glândulas que podem evoluir, mas é 90% você diminuiria o risco dessa pessoa ter um câncer no futuro. E além disso, outros tipos de tumores, porque o segmento, às vezes você fala, tem câncer de mama, eu vou só acompanhar a mama. E se o gene pode provocar câncer de ovário? E se o gene pode provocar câncer de pele ou câncer de próstata? Cada gene tem um órgão específico, então o segmento é baseado no órgão que o gene pode provocar o câncer. Aqui em Campo Grande, para esse tipo de exame, como é que se faz? Exame de sangue? Tem algum outro método? Como é que se faz esse exame? Pode ser feito coleta em sangue, em saliva ou em mucosa, tá? O nosso DNA está impregnado em todas as células do nosso corpo, então as amostras podem ser feitas tanto em sangue, quanto em saliva, quanto em suave ou Identifica só o câncer ou outras doenças? Cada teste indicado dependendo da patologia. Por exemplo, se eu peço um estudo para câncer específico, eu vou... Sim. Os genes que estão dentro desse painel de genes, por exemplo. Os estudos genéticos também servem para outro tipo de doenças. Nesse caso de câncer, é para estimativa de risco. O fato de você ter um gene afetado não significa que você vai ter um câncer. Significa que você tem um risco maior que a população. Mas existem outros estudos que é para diagnóstico. Então, no caso de outras doenças genéticas, o exame é para diagnóstico confirmado. Você já tem sintomas e o exame é dirigido para essa doença que eu estou suspeitando. Então, no câncer, especificamente, só vai avaliar os genes que estão dentro desse painel de genes ou esse gene específico. No caso de outras doenças ou de outros exames, você abrange a quantidade de genes a serem avaliados. Muito bem, a gente está conversando com a doutora Maria Lucia Castro, geneticista. São 10h14, nós vamos para o intervalo e já voltamos. CBN Campo Grande. O portal jpnews.com.br está sempre ligado em tudo que o estado de Mato Grosso do Sul se liga. Política, polícia, carne fraca, economia, saúde, região, férias, gastronomia, cinema, opinião, empregos, fotografia, Lava Jato, cultura, minha cidade, dia a dia. jpnews.com.br, sempre ligado. Pense em alguém que você ama. Pense em tudo que já passaram juntos. Nas alegrias, nas descobertas e nos momentos que ainda vão compartilhar. Nos sonhos, nos planos. Pense na falta que essa pessoa pode fazer na sua vida. Agora pense na falta que a pessoa espera por um órgão para transplante pode fazer na vida de todos que o amam. Espalhe amor. Doe órgãos. Para ser um doador, avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Sintonize 93,7 FM, a nova frequência da informação em Campo Grande. CBN Campo Grande.
Saúde. São 10h16 agora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A gente volta a conversar com a doutora Maria Lúcia Castro, ela que é geneticista. Hoje a gente falando aqui dos estudos genéticos do câncer, principalmente do câncer. Doutora, quando a gente fala num estudo, quando a gente fala num exame desse, é só particular? Os médicos estão pedindo muito esse exame aqui em Campo Grande, já que agora nós temos isso aqui, é caro? Como é que é feito o procedimento para a gente poder ter acesso a um exame tão importante quanto esse? Bom, os exames são feitos quando a pessoa tem câncer e tem critérios e indicações, o plano tem cobertura do exame em si, tá? Os planos de saúde, eles têm diretrizes e o plano cobre o estudo genético. Mas quando o paciente não tem câncer, apenas tem um histórico familiar, aí o plano não é obrigado a cobrir, porque a pessoa não tem um sintoma específico. Então, nesses casos, o estudo é feito particular. Aí, no caso, o médico que está acompanhando o paciente faz o exame, faz a indicação. Quanto tempo demora para um exame como esse, por exemplo, ficar pronto, dada a complexidade dele? A indicação, o médico identifica, o oncologista, o clínico ou qualquer especialista encaminha para o geneticista oncológico, a gente avalia, solicita o exame. Dependendo do plano, por exemplo, ele leva o exame para o convênio, ele tem um prazo para autorizar esse estudo genético, em torno demora de 15 dias a autorização, e depois é realizado o exame, dependendo onde é processado, ou onde o convênio envia esse estudo genético, o tempo estima-se de 30 a 60 dias para ficar pronto o resultado. A gente tem casos, por exemplo, particulares, o caso onde o paciente precisa de mais rapidez para ser feito, eu envio às vezes fora do país, tá? Onde o tempo é menor, tá? Em torno de 30 dias aproximadamente. E então o laboratório que processa o exame tem como mínimo 30 dias, porque realmente é minucioso. Depende como que é processado, a gente manda informação. Então, varia um pouco. Se é por plano de saúde, só essa parte de levar o pedido para o convênio, autorizar, coletar, tá? E se é particular, a coleta, lógico, é muito mais rápida, né? O paciente está na sua frente, solicita, agenda, coleta e já é enviado para ser analisado fora. Doutora, a gente fala de câncer, a gente fala de uma doença que assusta a população mundial e que acomete milhares e milhares de pessoas no planeta. Nós estamos longe de um estudo que possa não promover a cura por completo, mas a população hoje está sobrevivendo mais ao câncer, a medicina está conseguindo nos dar uma sobrevida maior, desde que a gente se preocupe também com a nossa própria saúde. Qual a avaliação, qual a reflexão, qual a opinião da senhora com relação a essa doença? Bom, o câncer é multifatorial, tá? A gente tem associado os fatores hereditários, que eu avalio principalmente, mas a influência do ambiente, o estresse, estilo de vida, alimentação, poluição, também são fatores importantes dentro do desenvolvimento do mesmo. O que eu percebo, e acontece muito com as famílias que eu avalio, é que as pessoas mais idosas, às vezes desenvolvem o câncer muito mais tardio que a geração atual. E às vezes tem, por exemplo, falando da parte genética, a mesma mutação. Então, o fator ambiental é muito importante. Você pode ter um gene com risco e você nunca desenvolver um câncer. Mas a nossa população de hoje desenvolve câncer com 20, com 30 anos. Então, o fator ambiental está sendo muito importante. A gente fala epigenética, né? Fatores ambientais influenciando no nosso DNA para que cada vez seja mais precoce. E em relação ao tratamento, atualmente a medicina e o câncer está sendo personalizado, tanto que está sendo mais investigado a parte genética, porque já existem tratamentos baseados em mutações. Então, antigamente você tratava todas as pessoas, às vezes, com um fármaco,
né, para cada órgão. Agora não, já temos tipos de câncer específicos, tratamento para mutação. Então, um estudo genético às vezes é necessário para poder tratar um tumor determinado. Isso já existe. E eu acho que vai avançar cada vez mais, né? A ciência está evoluindo muito. A gente já tem, por exemplo, esses estudos que eu falo que o objetivo seria prevenção, né? Porque não é um remédio, né? Não é um remédio, mas prevenir é muito melhor que tratar, tá? Então, se você tem a prevenção nas suas mãos, tanto com esses estudos que você já nasce com essa alteração genética, mas ao mesmo tempo com fator, estilo de vida, alimentação, estresse, que influenciam também, então eu acho que a gente vai conseguir um objetivo melhor, tá? Mas assim, o câncer é uma doença que tem muitos fatores associados e o tratamento cada vez mais está sendo personalizado. E a ciência está evoluindo para isso. E o bom é que em Campo Grande isso já está acontecendo também. Também. Antigamente era tão complexo, tão difícil, qualquer situação, você tinha que pegar avião e ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, além da medicina evoluir, a constatação de que no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande a gente também tem esses estudos à disposição, acaba sendo um alento e uma maneira também da gente se precaver, né? Claro, porque muitos pacientes, eu tenho 1 ano e meio aqui no estado, né? Mas muitos pacientes não conhecem que existe essa possibilidade de fazer prevenção, que existe essa possibilidade sem necessidade de viajar, tá? Porque até, às vezes, muito paciente pergunta, mas preciso ir para São Paulo para fazer o exame? Não. Você pode ser feito aqui. O aconselhamento genético é feito aqui, tudo. Eu vim de São Paulo, eu vim da USP, lá nós tínhamos um ambulatório de oncogenética. Então, agora a gente está ofertando essa possibilidade do paciente ser feito aqui mesmo no estado, com o objetivo de prevenção, né? Oncovita somos vários médicos que o nosso objetivo é brindar o melhor da gente, a possibilidade de tratar o paciente oncológico em todas as áreas e a prevenção no campo da genética também ofertar para o paciente e para a população, né, em geral. Puxa vida, muito obrigado. São informações como essas, o Mato Grosso do Sul completando 41 anos e a gente trazer informações que preocupa todo ser humano, né? A gente sabe das dificuldades que tem, mas todas essas tecnologias novas, esses novos estudos, quando ficam à disposição da gente, naturalmente nos dá condições de enfrentar com mais tranquilidade, com a ciência ao nosso lado, é sempre mais fácil. Doutora Maria Lucia Castro, geneticista, conversando com a CBN, ela que é doutora em medicina pela Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba e com residência em genética médica pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Eu quero convidar a senhora a voltar outras vezes aqui na CBN, porque eu tenho certeza que esse é um tema que nos interessa a todos, os campograndenses, os sul-mato-grossenses e os brasileiros. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Realmente, assim, informar a população sobre a genética, nesse caso vinculada com o câncer, é muito importante, mas como você diz, a genética abrange outras doenças, outras indicações para a população que a gente também oferece, né? E muito obrigada pelo convite, Mais informações, ou seja, a Campo Grande conta com a Oncovita, essa é a clínica que a senhora também... Eu trabalho na Oncovita, onde eu faço aconselhamento genético para câncer, mas eu faço também para outros tipos de doenças genéticas. Somos 2 geneticistas no estado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.